nesse momento, olhe para nós e fale profundamente ao nosso coração. É o que nós pedimos. E que possamos sair daqui edificados e instruídos pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, verso de 13 a 16. Marcos, capítulo 10, verso de 13 a 16. Espero que eu consiga expor tudo aquilo que pretendo nesse momento, nesse domingo, mas se houver a necessidade de uma segunda parte, nós vamos desenvolvê-la no próximo domingo. Às vezes, um texto curto, aos nossos olhos assim, parece não falar muita coisa, mas ele vai dizer muito para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Jesus, após tratar do casamento e do divórcio, agora trata da questão do discipulado referente às crianças. A questão familiar aqui tem continuidade nesse trecho, em que Jesus trata do lugar das crianças na comunidade do reino dele. E essa é a segunda passagem sobre crianças. A primeira nós vimos em Marcos, capítulo 9, 36 e 37. Em ambas as crianças são apresentadas como parte essencial do reino de Deus. E nós vamos ver as implicações disso para a vida da igreja. Verso 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Eu farei uma exposição, versículo a versículo, e ao final nós iremos fazer algumas considerações a respeito desse texto. Não que no decorrer dele nós não façamos isso, mas uma aplicação mais direta será feita ao final dessa exposição. Então trouxeram as crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Se nós formos considerar o capítulo 10, como um todo, nós poderíamos dizer que no meio da multidão que acompanhava Jesus, lá no verso 1, como é demonstrado, ou se deslocava para onde ele estava, muitos pais levavam seus filhos para serem abençoados por ele. Segundo o Grant R. Osborne, comentando o Marcos capítulo 10, ele diz que era muito comum as pessoas levarem crianças para serem abençoadas pelos rabinos naquela época. É muito interessante a expressão que o evangelista Marcos usa aqui, quando ele diz que eles trouxeram seus filhos para que os tocasse. Essa palavra tocar, usada por Marcos, é a mesma que os evangelistas, todos eles, se utilizam toda vez que Jesus tocava em alguém para curá-los. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito disso, ele diz assim: as crianças foram trazidas a Cristo por seus pais, ou quem quer que estivesse cuidando delas, trouxeram-nas a Ele para que Ele as tocasse em sinal de sua bênção sobre elas. Não se sabe se elas precisavam de alguma cura física, ou nem que pudessem ser ensinadas, mas apesar disso, seus pais trazem seus filhos a Cristo para que sejam abençoados por Ele. Mateus capítulo 10, verso 13, que é um texto paralelo a esse, ele diz que eles trouxeram para que Jesus impusesse as suas mãos sobre elas e orasse. Ou seja, eles queriam que seus filhos fossem abençoados pelo Messias. E ao querer que Jesus as tocasse, ele estava pedindo para que ele invocasse a graça de Deus sobre seus filhos, para que o seu favor estivesse sobre eles, concedendo proteção e auxílio. E eu pergunto a vocês, qual o pai que não desejaria que seus filhos
fossem abençoados pelas mãos do próprio Deus encarnado. Eu não sei se aquelas pessoas ali, ao trazerem seus filhos para que o Senhor Jesus orasse, impusesse a mão sobre eles, abençoasse, se eles tinham essa noção, ou seja, que era o Deus encarnado que estava ali. Era o Criador do universo, da pessoa do Filho. Eu não sei se eles tinham a noção disso, mas era o que realmente estava acontecendo. E perceba que na atitude daquelas pessoas que traziam os seus filhos infantes para serem abençoados, nós vemos duas coisas muito interessantes. A primeira é que eles se mostravam cuidadosos e preocupados com as almas dos seus filhos. E essa deveria ser a principal preocupação de todos os pais em relação a seus filhos. Pois tudo estará bem com eles se estiverem bem com as suas almas. J.C. Ryle, em seu livro Os Deveres dos Pais, ao afirmar que a alma do seu filho é o que deve estar em primeiro lugar, faz o seguinte comentário: sem dúvida alguma, esses pequeninos são preciosos aos nossos olhos, mas se os amamos, iremos nos preocupar constantemente com as suas almas. Nenhuma parte dele deveria ser tão cara a nós do que aquela que nunca morrerá. O mundo, com toda a sua glória, passará, mas o espírito que habita naquelas criaturinhas que tanto amamos sobreviverá a tudo, e se será para a felicidade ou para a miséria, falando como homem, isso dependerá de nós. Este é o pensamento que deveria estar em primeiro lugar em nossa mente. Em tudo aquilo que fazemos para nossos filhos, deveríamos pensar: como isso afetará a alma dos nossos filhos? Perceba que, ao trazer seus filhos a Jesus, eles mostravam esse cuidado e essa preocupação com seus filhos. Mas também, quando eles traziam seus infantes para serem abençoados, aquelas pessoas demonstravam o entendimento de fé, mostravam aquilo que eles criam, porque criam que a bênção de Cristo faria bem às suas almas. Por isso traziam essas crianças a Cristo, para que Ele pudesse tocar em seus corações. Porque nada que seus pais fizessem ou dissessem poderia alcançar seus corações como Cristo faz. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: nós podemos apresentar os nossos filhos a Cristo agora que Ele está no céu, pois de lá Ele consegue alcançá-las com a sua bênção. Consequentemente, podemos aplicar a fé, a plenitude e a extensão da sua graça, as gentis insinuações que Ele sempre pronunciou a favor da descendência dos fiéis, ao teor do conceito, do concerto com Abraão e a promessa que é dirigida a nós, aos nossos filhos, especialmente a grande promessa do derramamento do seu Espírito sobre a nossa posteridade e a sua bênção sobre os nossos descendentes, conforme a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17, verso 7, que Deus diz para Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. E finalizando essa relação, Velho e Novo Testamento, lá em Atos, capítulo 2, verso 28 e 39, dizendo assim, verso 38 e 39, respondendo-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. E eu poderia, e eu gostaria de falar sobre isso, porque eu vou falar mais à frente, só sobre um aspecto desse. Como é que nós podemos apresentar os nossos filhos a Cristo hoje? A exemplo do que está sendo dito aqui.
de duas formas. Duas formas básicas. Eu acho que não existem outras formas para se apresentar os nossos filhos a Cristo, para que Ele possa abençoar. Em primeiro lugar, dentro de casa, ensinando a fé e vivendo a fé, culto dominical, a instrução bíblica dentro de casa, porque essa é uma responsabilidade dos pais. A gente percebe claramente na Escritura que a relação que Deus faz com a sua igreja é uma relação onde a família está presente. E todas as ordenanças com relação à educação e instrução dos filhos no Senhor é responsabilidade dos pais. Então, como levamos nossos filhos a Cristo? Em primeiro lugar, nós, como pais, ensinando e vivendo o Evangelho domesticamente, ou seja, dentro de casa. Segunda forma de apresentar os nossos filhos a Cristo: trazê-los à igreja, fazê-los parte do corpo de Cristo e de todas as ordenanças que como corpo de Cristo, nós como membros adultos temos e que nossos filhos também têm diante de Deus. Dessas duas formas, nós estaremos trazendo os nossos filhos a Cristo para serem abençoados. Perceba aqui no verso 13 que os discípulos repreendiam aquelas pessoas que estavam levando seus filhos a Jesus para que Jesus o abençoasse. Marcos não diz porque os discípulos repreendem aquelas pessoas por trazerem seus filhos a Cristo. Nós podemos aí conjecturar que apesar de considerarem os filhos bênção de Deus, os judeus tinham essa ideia, porque garantiam a continuação da família e aumentavam a força de trabalho, a sociedade judaica da antiguidade não tinha consideração com as crianças. Apesar disso, como indivíduos, elas eram bastante marginalizadas. E muito além do tempo de Cristo, ainda era comum abandonar crianças indesejadas, como acontece hoje, geralmente meninas naquele tempo, em um monte de lixo para morrer. No caso dos judeus, eles davam um valor superior às crianças, mas ainda assim consideravam um peso, mais um peso, melhor dizendo, do que uma bênção. E perceba aqui no contexto, da mesma forma que Jesus elevou a condição das esposas no início dessa passagem, quando fala sobre o casamento e divórcio, agora ele eleva a condição das crianças da igreja. Tanto mulheres quanto crianças, é muito interessante isso na comunidade judaica, eram marginalizadas porque derivavam a sua posição na sociedade basicamente do relacionamento que tinham com homens adultos. Então, se fosse uma criança órfã, sem pai nem mãe, estava perdida naquela sociedade. Se fosse uma mulher sem marido, sem esposo, sem pais, sem irmãos, ela estava perdida naquela sociedade, porque as pessoas se aproveitavam dessas pessoas, porque estavam em estado de fragilidade. Segundo James Edwards, a literatura judaica e cristã primitiva não apresentava atitudes de solidariedade em relação às crianças como essa demonstrada por Jesus. No contexto em que eles viviam, a infância era considerada um ínterim, ou seja, um intervalo inevitável entre o nascimento e a vida adulta. A expressão que Marcos usa aqui com relação aos discípulos é bem forte. Eles repreendiam, era uma censura severa. É a mesma expressão usada pelos evangelhos para se referir à expulsão de espíritos malignos por parte do Senhor Jesus. James Edwards diz que a atitude dos discípulos ao repreenderem as pessoas que traziam as crianças à presença de Cristo continuava a ser formada por padrões da sociedade que não davam, como nós vimos anteriormente, muito valor aos infantes do que pelo padrão de Cristo. E mais uma vez aqui, os discípulos de Jesus demonstram que cogitam mais das coisas dos homens do que das coisas de Deus. Mas veja o quadro, o Senhor Jesus
viu aquilo e indignou-se. A ideia aqui é que Jesus se opõe com severidade ao comportamento dos seus discípulos. A palavra aqui, indignado, no original, significa alguém motivado por uma ira intensa, alguém muito ofendido, extremamente insatisfeito, demonstrando assim com veemência o desprazer de uma forma expressiva. E Matthew Henry comenta esse verso da seguinte forma, ele diz assim: ele não gostou, nem aprovou a atitude de seus discípulos, que estavam afastando as crianças. Vendo isso, indignou-se. O que vocês pretendem? Vocês vão me impedir de fazer o bem? De fazer o bem para a próxima geração? Para as ovelhas do rebanho? Jesus se indigna com seus próprios discípulos quando eles impedem que alguém venha até ele ou que tragam os seus filhos a ele. E é muito interessante porque era isso que os fariseus faziam. O Senhor Jesus disse para eles assim: quando vocês tornam uma pessoa seus discípulos, vocês transformam essa pessoa filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. E o Senhor se indignava, e Ele se indigna com qualquer pessoa que tente afastar do seu reino aqueles a quem Ele chama. E Ele continua, Matthew Henry, Ele ordenou que elas fossem trazidas à sua presença, e nada deveria ser dito ou feito para impedi-las. Deixem que as crianças, tão jovens quanto possível, venham a mim, que me façam os seus pedidos e que recebam as minhas instruções. As crianças são, desde cedo, bem-vindas ao trono da graça com os seus hosanas, diz Matthew Henry. Perceba que o objeto de indignação de uma pessoa revela muito sobre essa pessoa. O desprazer de Jesus aqui revela a sua compaixão e sua defesa dos indefesos, daqueles que são vulneráveis, daqueles que são impotentes. Ele diz: deixem vir a mim as crianças, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. O que está por trás dessa imagem das crianças que nós estamos vendo aqui? O que está por trás disso? Muitas vezes pensam que ele está falando das virtudes ou supostas virtudes que uma criança pode ter, mas o que está por trás dessa imagem, ou seja, a ênfase aqui recai mesmo sobre as crianças e não nas virtudes reais ou imaginárias que elas possam ter. O que sobressai nessa relação, na imagem da criança, é o desamparo delas, pois elas são sem poder, pequenas, frágeis, sem sofisticação, como os ignorados pela sociedade judaica da época. Ele diz assim: deixai vir a mim os pequeninos e não criem obstáculos, não impeçam, porque pessoas assim são pessoas que o reino de Deus busca. Perceba que o Senhor Jesus está dizendo a respeito do seu reino e dos cidadãos dos céus. Ele está dizendo que o reino de Deus pertence a elas, ou seja, aqueles que são considerados insignificantes, como as crianças. E essa é a perspectiva do Evangelho. Jesus veio para os humildes e rejeitados desse mundo e se identifica com esses de modo muito especial. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29, ele diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por isso, quando o Senhor diz que bem-aventurado o pobre de espírito, humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus,
Porque essa virtude é uma virtude que representa o reconhecimento que o homem tem da sua insignificância, da sua pequenez, da sua necessidade. E como uma criança de peito, uma criança de poucos anos, que constantemente busca a presença do pai, busca a presença da mãe, é assim que nós devemos ser para com Deus. Matthew Henry diz o seguinte a respeito disso. Ele diz assim: Jesus recebeu as crianças, reconheceu as crianças como membros da sua igreja, assim como tinham sido da congregação judaica. Ele veio para estabelecer o reino de Deus entre os homens e aproveitou a oportunidade para declarar que este reino aceitava as criancinhas como súditas e lhe deu direito aos privilégios de súditas. Na verdade, o reino de Deus deve ser assegurado para elas. Elas devem ser aceitas quando são criancinhas, para que no futuro possam ter a segurança de ostentar o nome de Cristo. E aí, nesse retorno, ou seja, na resposta que Jesus dá à atitude dos discípulos, ele diz assim: em verdade vos digo, ele acrescenta mais ainda: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É interessante, né? Como Jesus faz. Ele fala alguma coisa e logo depois ele agrava aquilo que ele falou. Ele diz: não embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Percebam o que os discípulos estão fazendo aqui. Eles estão rejeitando aquelas pessoas nas crianças que são inexpressivas, que não tem muita expressividade, que não tem presença, como se não tivesse importância no reino de Deus. Mas o reino de Deus é cheio de pessoas assim. São pessoas que se reconhecem dessa forma e é a única maneira que o homem pode se relacionar com Deus verdadeiramente, é assim. E por mais bem dotado, inteligente, rico ou competente, ou qualquer outro atributo que o homem tenha, quando ele é um cidadão dos céus, ele reconhece que nada daquilo que tem faz diferença. E que tudo diante de Deus, que tudo que ele tem foi lhe dado por Deus. E por isso não há o que se vangloriar na presença de Deus e nem mesmo na presença dos homens. Vejo que ele agrava essa situação. Quem não receber o reino de Deus como uma criança... Percebam, aqueles homens estavam rejeitando e impedindo de pessoas entrarem, vamos dizer assim, no reino de Deus. Se são essas as pessoas, a criança, ou seja, a imagem ali representa aquilo que nós devemos ser para receber o reino de Deus. Veja que Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus pertence, acima de tudo, àquele que, como crianças, como exemplo de vulnerabilidade, dependência, simplicidade e abertura para as verdades do Evangelho que caracterizam o verdadeiro discípulo, são chamados pela graça especial de Deus. Vejam o que Mateus capítulo 9, verso 10 a 13 vai dizer. É um espelho do que nós temos aqui. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Com pessoas insignificantes, com pessoas que não representam nada nessa sociedade, com pecadores. Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de porém aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim
pecadores ao arrependimento. Na realidade, o que o Senhor Jesus estava dizendo, que todo homem está nessa condição, que todo homem necessita dessa misericórdia, que todo homem é pecador e ele precisa, independente da sua condição, reconhecer isso em sua vida. Receber o reino de Deus como uma criança, recebê-lo como aqueles que não têm crédito, nem respaldo, nem reivindicações. Uma criança pequena não tem absolutamente nada para trazer ou dar. E o que quer que seja que a criança receba, recebe pela graça, com base na pura necessidade e não por qualquer mérito a ela. E assim, as crianças são modelos para os discípulos, pois as suas mãos que estão vazias podem ser enchidas pela graça de Deus. E aí, fechando esse momento, diz a Escritura que o Senhor Jesus tomou essas crianças dos braços, impôs as mãos sobre elas e abençoava-as. O povo queria uma bênção, mas Jesus foi muito mais além. Tomar nos braços aqui era um gesto claramente paternal, e a imposição de mãos com frequência era usada para cura e comissionamento a fim de transmitir poder e autoridade. E aqui tudo isso expressa a aceitação total de Deus para com aqueles infantes. Nós já falamos aqui no decorrer da exposição, o que significa a palavra bênção, que é invocar a graça de Deus, o seu favor, concedendo proteção e auxílio. E é isso que Deus faz com os nossos filhos, quando nós os apresentamos a Ele. Matthew Henry vai dizer, felizes serão os nossos filhos se tiverem apenas a bênção do mediador como sua porção. James Edward, em seu comentário a respeito desse verso, ele diz assim: Jesus, nas curas do doente e no auxílio aos necessitados, impunha as mãos nas pessoas mais comuns e fazia com maior frequência que a sociedade judaica em geral. Seu toque trazia bênçãos, mas também era uma bênção, uma expressão tangível do amor incondicional de Deus pelos impuros. Ou seja, ele não só tocava para trazer bênção, mas o tocar naquela pessoa demonstrava esse amor incondicional. Pessoas que os judeus rejeitavam e nem passavam por perto, o Senhor Jesus se aproximava e tocava nelas. Estrangeiros, mulheres e crianças. O toque de Jesus nas pessoas comuns tornou-se uma marca característica de sua atitude de ministério. Também tornou-se uma característica essencial do movimento que ele fundou, poupando esse movimento da hierarquia e elitismos incipientes, quer profissional, quer ascético, tão comuns na religião. E aí ele diz assim: se as crianças fossem mantidas longe de Jesus, e se o cristianismo fosse algo para homens, pessoas adultas apenas, então o resultado seria outro evangelho, não aquele de Jesus, e outra igreja, e não a dele. E eu, acrescentando a essa fala de James Edward, se as crianças fossem mantidas longe de Jesus, humanamente falando, a igreja deixaria de existir. Pois as crianças de hoje são os futuros membros adultos de amanhã, porque eles já fazem parte da igreja. Eles são membros menores. São as futuras mães, pais, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, casais firmes da igreja, esposa de pastores, de presbíteros, de diáconos, professores, esposos e companheiros de homens também maduros na igreja, que conduzirão à luz do Evangelho de Cristo, jovens firmes, como Daniel e seus amigos. E ela é muito interessante o que, vamos dizer, a igreja se tornou, ou o que nós temos tornado a igreja. Eu me lembro,
Quando começamos, Quando começamos era uma congregação e eu, em um determinado momento, pastoreava a Igreja Presbiteriana de Caraí. E a Igreja Presbiteriana de Caraí só tinha velhos, tinham poucas crianças, quase nenhuma. Às vezes, acho que eram só os meus filhos na época. E outros, meia dúzia de 3 ou 4. E a nossa congregação era uma congregação pequena. Não tinha escola dominical para criança. Não tinha sala de criança. Não tinha atividade de criança. E essas crianças cresceram, sendo alimentadas pela palavra de Deus. Hoje são oficiais de igreja. Hoje são pais. São homens, mulheres que temem ao Senhor. Que têm as suas dificuldades, como todos nós, mas firmes na palavra de Deus. E não tiveram nada disso que muitas igrejas têm. Eu não estou dizendo que ter classes de escola dominical de criança, nós temos, é bom. Eu não estou dizendo trabalhos para criança, nós fazemos aqui uma vez ou outra, mas nada disso é essencial, isso é um apêndice, isso é secundário, pode ter ou não ter. O que precisa uma igreja ter? Um culto, uma adoração forte. Um culto, uma igreja que cultue, que a palavra seja pregada. Se tivéssemos somente um culto de manhã e um culto à noite, seria suficiente. Eu não estou dizendo que a escola dominical ou qualquer atividade como nós fazemos não é importante. É importante sim, e acrescenta. Mas o que eu estou dizendo, se nós só tivéssemos isso por causa de necessidades ou falta de condições, como foi muito tempo a igreja aqui, isso já seria suficiente, e extremamente suficiente para trazer a palavra de Deus ao coração dos homens e guiá-los no caminho da verdade. Nós criamos um arquétipo de igreja, onde a igreja necessita de muitas coisas, mas como o Senhor Jesus disse para Marta, pouca coisa é necessário. Matthew Henry, comentando, ele diz assim: se levarmos as nossas crenças a Cristo de maneira correta, Ele as levará não somente nos braços do seu poder e da sua providência, mas também nos braços da sua misericórdia e graça. Por baixo delas estarão os braços eternos. Eu gostaria de fazer algumas considerações desse trecho da Escritura, a partir também do que Matthew Henry diz nesse comentário que eu citei dele: se levarmos as nossas crianças a Cristo da maneira correta. E como eu falei anteriormente, existem duas formas de levar as crianças a Cristo. A primeira forma, e essas duas formas devem estar conjugadas, é por meio dos pais, ensinando os seus filhos dentro de casa a cultuarem ao Senhor, a amarem ao Senhor. O ensino propriamente dito objetivo e o ensino subjetivo por meio do exemplo. E o segundo elemento, extremamente importante nisso, seria trazer as crianças ao culto público, à vida da igreja. Eu não vou discorrer aqui sobre a responsabilidade dos pais em transmitir o evangelho aos filhos, mas o lugar delas na igreja, a partir do texto aqui. Até porque, se nós fôssemos fazer uma comparação, são os pais que estão trazendo as crianças a Cristo. Cristo representa o quê? A igreja, o evangelho, onde a palavra está sendo trazida. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, a partir, fazendo uma aplicação desses versos, é que lugar de criança é no culto público, pois o culto é familiar. Há duas posturas em relação ao culto público: o princípio normativo do culto,
adotado por Lutero e a maioria das igrejas evangélicas, e o princípio regulador do culto, adotado pelos reformadores. O primeiro, o princípio normativo, diz que o que está ausente nas Escrituras pode ser usado no culto. E aí daí temos práticas como utilização de velas, incenso, teatro, palmas, exorcismos, fantoches, cantatas e aí vai. O segundo, que é o princípio regulador do culto, nos diz com relação ao culto solene, o que está ausente na Escritura está absolutamente proibido. Percebam que essas duas visões vão depender, dessas duas perspectivas, vão depender da cosmovisão que temos da Escritura, ou seja, da suficiência, da inerrância e da autoridade, resultando em sua abrangência e relevância em todo e qualquer tempo e cultura. O culto público, dentro dessa perspectiva, e os seus elementos devem ser reflexos da revelação escriturística do que um culto deve ter em seu ordenamento, em sua execução. Sendo assim, a Escritura prevê e determina o culto público que é familiar, não qualquer outro. Ou seja, todos os membros da família, da comunidade da fé, devem participar dele. Foi assim no Velho Testamento, é assim que a continuidade se dá na Escritura, quando Moisés reúne a congregação do Senhor, pelo que Deus estabelece ali a aliança com o seu povo, a congregação toda estava incluída. Abram aí Deuteronômio capítulo 29, de 10 a 15. Veja o que diz o texto: vós estáis hoje todos perante o vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como Abraão, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vejam o que o Deuteronômio capítulo 31, verso de 11 a 13 vai dizer. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, a juntar o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam o temor do Senhor. O culto público é um culto familiar. E todas as vezes que o Senhor chamava o seu povo em culto e adoração, em ajuntamento solene, todos estavam presentes. Desde aqueles que amamentavam até aquele mais idoso. Veja o que Joel, capítulo 2, verso 15 e 16 vai dizer. Diz assim a palavra do Senhor: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, para que hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Veja aqui, é um ajuntamento solene, é uma convocação de toda a congregação, dos filhinhos e dos que mamam. Veja que Moisés diz a Faraó lá em Êxodo capítulo 10, verso 8 e 9. E então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, com os rebanhos, com os nossos gados, porque temos de celebrar festa ao Senhor.
Eu teria muitos outros textos para citar, como por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 13 e 14. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. No verso 3 ele diz que apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou, ou seja, se reuniu como povo de Deus, se reuniu em culto, em adoração ao Senhor. As crianças, as mulheres e seus filhos estavam presentes. As crianças são membros da comunidade do pacto. Nós precisamos entender de forma clara que todas as promessas de Deus com relação ao pacto pertencem a nós e aos nossos filhos. Os filhos da aliança, aqueles crianças que nascem de pais crentes, são membros da comunidade da aliança e têm direito aos seus benefícios. E o culto corporativo instituído por Deus é um benefício, é uma graça que inclui as crianças. O Salmo 133 diz que a bênção de Deus recai sobre o povo de Deus quando está reunido. Como pais, nós devemos levar nossos filhos a adorarem a Deus no culto público. Por isso, a ênfase que damos aqui no púlpito da igreja, com relação não somente ao cuidado, à reverência, mas também de ensinar os nossos filhos a cultuarem. Eles estão vendo, eles estão aprendendo, eles estão sendo corrigidos por seu pai. Fecha o olho, canta agora, presta atenção no culto. O que é isso? Isso aí é o batismo. Isso é a Santa Ceia. Queremos que Deus, da pessoa do seu Espírito, está presente no meio do seu povo. Em ajuntamento solene, nós cremos nisso. E não podemos excluir os nossos filhos dessa bênção, dessa presença divina. É engraçado, né? Quando você, às vezes, conhece uma pessoa ilustre, né? Você quer estar perto dessa pessoa, não precisa nem ela te ver. Mas você está perto ali, né? Está ali, junto dele e tal. Por quê? Porque você é um amigo, você é uma pessoa que conhece. Se aquela pessoa distribuir algum benefício, ela vai distribuir para aquelas pessoas que estão próximas, para os amigos. No culto público não é diferente. Nossos filhos são abençoados. Nossos filhos no culto público são tocados por Cristo. A sua mão está sobre eles. Como ele diz aqui, impondo as mãos sobre eles, tocando para curá-los, agindo no coração dos nossos filhos mais infantes. Perceba que Jesus nessa passagem eleva a condição da criança na igreja. Elas também precisam dessa presença abençoadora de Deus, do convívio do culto público. E nós não podemos furtar os nossos filhos, porque muitas vezes, né, são desobedientes, muitas vezes atrapalham. Nós não podemos furtar os nossos filhos nesse momento. Nós devemos instruí-los, corrigi-los, ensiná-los em casa, que esse é o momento de adoração e que eles também precisam ter reverência. Criança mais simples, aquela que nem fala, mas ela entende o que você diz. E ali, na mente e no coração da criança, estará sendo formado um adorador. Alguém que respeita, alguém que cultua, alguém que entende que eles estão na presença de Deus. E muitas vezes as crianças são mais sinceras do que nós nessa relação com o Senhor. O outro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui é a oposição que sempre o homem natural faz às coisas relativas ao reino de Deus. Os discípulos de Jesus mostraram essa realidade constantemente em ser discipulado com Cristo.
em várias situações, como a repreensão de Pedro ao discurso de Jesus quanto à sua missão e destino. Nessa passagem aqui, nós vemos mais uma vez o entendimento dos discípulos ofuscado pela lerdeza, ou seja, cegueira natural em não compreender o reino de Deus e assim criar obstáculos ao avanço desse reino. É isso mesmo que acontece, queridos. Quando desconhecemos a Deus e seus propósitos, tornamos-nos obstáculos para os outros. Há exemplo aqui dos discípulos, cuja atitude era formada pelos padrões da sociedade da época. Eles repreendem aqueles que trazem suas crianças a Cristo. Mas isso aqui não fica lá somente. Nós também, em nosso tempo, influenciados pelo pensamento da época, pensando em fazer algo bom e certo, agimos da mesma forma. Estamos criando obstáculos para o reino de Deus aos nossos filhos. E não temos a mínima preocupação. Isso demonstra orgulho, presunção, que falamos na pregação anterior da nossa parte, de ver o que a Escritura fala a respeito disso, porque ela fala. E estamos fazendo o mesmo que os discípulos fizeram nessa passagem. Quando impediram crianças de serem abençoadas, nós estamos fazendo a mesma coisa. Impedimos crianças, seja de que idade for, participarem do culto público por qualquer desculpa que seja. Nós conhecemos uma família, eu falo nós porque não é somente um uso retórico, mas nós como igreja, que foi convidado a se retirar do culto público de uma igreja presbiteriana porque tinha uma criança no colo e outra sentada ao lado dos pais. Há igrejas que se dizem cristãs que constrangem os pais a levarem seus filhos para um local distinto do culto público. O culto público é ordenado por Deus para um lugar especial destinado a crianças. Nós não vemos isso na Escritura. Em momento algum. O nosso manual de culto, na parte de perguntas e respostas aos pais, no momento do batismo de infantes, assumindo um compromisso de fé público diante da igreja, o ministro que administra o sacramento faz a seguinte pergunta: prometeis ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra infância a respeitar o culto público e a participar dele? Muitos aqui, dentro dessa perspectiva, irão dizer, com uma visão moderna, que trazem seus filhos à igreja e que a criança vai aprender sobre o culto público, como descrito no nosso manual, em outro lugar que não o culto público na igreja, com um ministro ordenado, com uma liturgia que representa aquilo que nós devemos servir em culto a Deus, como a Escritura mesmo nos mostra. Essa ideia, esta parfúrdia, é como se estivéssemos comparando, e desculpe a comparação, alguém que quer ensinar seu filho a jogar e amar futebol, aí leva ele para jogar vôlei, só porque tem uma bola, uma rede, jogadores, e que se pode jogar com o pé ou cabeça. Ele nunca vai amar o futebol. Como respeitar o culto público, participar dele, se na mais tenra infância eles são tirados desse momento e não são acostumados, familiarizados com a dinâmica de culto solene e reverente a Deus, em que haja ordem e decência, como prevê o apóstolo Paulo, a Escritura Sagrada, na necessidade de ordem do culto, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Veja o que certo comentarista fala a respeito da atitude dos discípulos ao obstruir o caminho das crianças a Cristo em Marcos. Ele diz assim: o evangelista vai mais longe e diz que Jesus ficou indignado com a atitude dos discípulos. Jesus fica indignado quando a igreja fecha a porta às crianças, em vez de abri-la. Jesus fica indignado quando identifica o pecado do preconceito na igreja. Jesus já ficara indignado com seus inimigos, mas agora fica com seus discípulos. É a única vez que o desgosto de Jesus se direcionou aos próprios discípulos, quando eles se tornaram estorvo em vez de facilitadores, quando eles levantavam muro ao invés de construir pontes. A indignação de Jesus aconteceu concomitantemente com seu amor.
pois a razão de sua indignação com os discípulos foi o resultado de seu amor profundo e compassivo para com os pequeninos e com todos que os levam até ele. A ordem dupla, deixai e não os embaraceis. Essa expressão reverte as medidas deles. A conduta deles foi errada, onde que levaram as crianças à presença de Jesus. É muito interessante no mundo pós-moderno que nós vivemos, entender que abrir as portas à criança é tornar o culto infantil. Eu estava pensando nessa expressão. Se pudéssemos usar culto infantil, paralelamente a culto maduro, seria a comparação do Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento a estrutura do culto no Velho Testamento mostra a infância da fé. Porque é por meio de sombras, por meio de cerimoniais que apontavam para Cristo. O culto do Novo Testamento é um culto maduro. O apóstolo Paulo diz, né? Quando eu era menino, vivia fazendo as coisas de menino, agora que me tornei homem, faço as coisas de homem. E aí ele diz, quando vier o que é perfeito, e alguns comentaristas dizem que ele está falando das duas realidades, o culto e as práticas do Velho Testamento que apontavam para Cristo, e agora a plenitude dos tempos, a maturidade da igreja. Muitas pessoas acham que abrir a porta às igrejas é tornar a igreja um parque de diversões e adaptar a mensagem do Evangelho a um circo, a brincadeiras de palhaço ou a qualquer atividade lúdica que seriam legítimas e boas, mas somente para distrair os nossos filhos, como nós fazemos dentro de casa ou em qualquer outro lugar, quando saímos para passear com eles. Mas o culto público, a adoração pública, o ajuntamento solene, jamais pode ser transformado em um circo. Perceba na atitude dos discípulos a nossa falta de compreender a vontade de Deus, seguindo nossas próprias concepções, que estamos cogitando mais as coisas dos homens do que as coisas de Deus. Gerard Van Granen, em seu livro As Influências do Culto do Antigo Testamento na Liturgia, faz o seguinte comentário a respeito do culto público e familiar. Ele diz assim: o último princípio de que vou tratar é que o culto é para toda a família. E quando nós trazemos citações de outros teólogos ou de pessoas renomadas, é para mostrar que não é um pensamento ou uma ideia nossa, mas é algo fundamentado na palavra de Deus e na estrutura revelacional da igreja por meio da palavra do Senhor. O último princípio que vou tratar é que o culto é para toda a família, pois como chefes do lar, representando o rei, mães como as rainhas, tão reais quanto o pai, e os filhos, que são os príncipes e as princesas, todos tiveram que estar lá no culto a Deus no Sinai. Quando Deus fez um pacto com o seu povo, eles todos tiveram que estar presentes, até mesmo as crianças de peito. E não havia culto especial para crianças lá. E ele diz assim: estou pisando em terreno perigoso? Talvez possamos falar um pouco sobre isso. No Antigo Testamento, as crianças tinham que ser trazidas ao templo já no 8º dia para a circuncisão. E na idade de 12 anos já deviam ser consideradas adultas no que diz respeito ao culto. As crianças eram os futuros servos do rei. Deixe-me lembrar também que as crianças deviam participar da Páscoa. Elas tinham, inclusive, o privilégio de perguntar o que significa isso. E os pais tinham que responder. Isso certamente foi na época em que o culto estava centralizado na família. Mas o mesmo é verdadeiro quando o culto foi transferido e centralizado no templo. Eu sou pai de 8 filhos. Eu e minha esposa temos experimentado o que é educar em termos de culto essas crianças. E eu sei o que estou falando. Nós somos avós de 29 meninos e meninas. Então podemos falar a partir de uma situação concreta. Estou pronto para falar sobre isso. Eu acredito em culto familiar, em casa e na igreja. J.C. Riley,
comentando essa passagem, ele diz assim: nunca as crianças são pequenas demais para aprender o erro e o pecado, nem pequenas demais para receberem impressões espirituais. As crianças pensam a sua própria maneira infantil acerca de Deus, de suas próprias almas, do mundo vindouro, muito mais prematuramente, com mais profundeza do que a maioria das pessoas parece ter consciência. Elas se mostram dispostas a corresponder aos apelos daquilo que pensam estar certo ou errado, muito mais do que muitas pessoas supõem. Cada criança tem uma consciência. Em sua misericórdia, Deus não se deixou ficar sem testemunho nos corações delas. Ainda que as suas naturezas sejam caídas e corruptas, cada criança tem uma alma que viverá para sempre, no céu ou no inferno. Nunca podemos começar cedo demais a esforçar-nos para trazê-las a Cristo. E eu respondo, ou seja, indago de uma forma retórica o que nós acabamos de ler. É isso mesmo, como Matthew fala. Nós vamos impedir ou colocar obstáculo para que os nossos filhos venham a Cristo? Vamos afastá-los da influência abençoadora de um culto ordenado por Deus, que é a comunhão de Deus com o seu povo por meio do Espírito Santo no culto, da administração da palavra por meio de um ministro ordenado, seguindo o princípio regulador do culto, os sacramentos com o batismo e a presença na ceia do Senhor, sendo lembrado o sacrifício de seu oferecimento por nossos pecados. É isso mesmo? Deus ordena que nossos filhos sejam trazidos à presença dele por meio do culto público. E nós devemos obedecer a isso. Porque isso é bênção para nós e para os nossos filhos. J.C. Ryle, em Os Deveres dos Pais, no tópico em que tem como título Eduque-os a se reunirem com o povo de Deus de uma maneira bíblica, ele diz: diga a eles que onde o povo de Deus estiver reunido em seu nome, ali o Senhor está presente de uma maneira especial. E aqueles que se ausentam, como o apóstolo Tomé, devem também saber que estão perdendo uma bênção, não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns. Ele continua: não permitam que cresçam com o hábito de decidir se querem ir ou não às reuniões, ou seja, aos cultos da igreja. Tampouco gosto de ver aquilo que chamamos de cantinho de jovens em uma assembleia, em um culto. Ali eles com frequência adquirem o hábito de ficarem desatentos e irreverentes, o que leva anos para perder, se é que conseguem perdê-lo. Agora perceba, se dentro do culto público, e isso acontecia muito, né? Tem o lugarzinho dos jovens ali, pode levá-los dessa forma, e isso pode não se reverter. Imagine tirando as crianças do culto público. Continuando, ele gosta de ver todos os membros de uma família sentados juntos. Havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, porque festa do Senhor temos. Ele continuando, também não deveríamos desperdiçar levianamente o dia do Senhor, transformando em um dia de recreação e proveito. É o que muitas vezes acontece quando as crianças são tiradas do culto público. Queridos, eu poderia terminar aqui, mas eu vou abusar um pouquinho do nosso tempo e desse dia que é o dia do Senhor, para tocar em algumas questões que são levantadas a respeito desse texto, classificando como sanando erros. Alguns olham para textos como esse e dizem assim: todas as crianças fazem parte do reino de Deus. Alguns afirmam, outros perguntam: todas as crianças fazem parte do reino de Deus? Não fazem. Quem faz parte do reino de Deus somente são os filhos da aliança. Lá em Gênesis capítulo 17, verso 7, Deus chama Abraão. Chama Abraão. O tira de uma cidade, chama Abraão. E diz assim a ele: estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência, o decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e da tua descendência. E ele diz, quando Sara pede para Abraão mandar
Ismael embora, porque ele era filho de Agar, a sua concubina. O que ele diz? Faz o que ela está dizendo. Deus diz, faz o que ela está dizendo. Porque sobre Isaac, sobre ele, sobre seu filho, chamarei a minha descendência. Lá em Atos capítulo 2, verso 39, quando Pedro prega aquela congregação dos filhos de Israel, ele diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Essas promessas são para os filhos da aliança, os filhos de pais crentes. Perceba que esse era o contexto ali. O povo que Jesus está dando essa palavra, eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, eram o povo da aliança. Lá em Mateus capítulo 7, verso 21 a 28, que é o caso da mulher sírio-fenícia ou da mulher cananeia, o próprio Senhor Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Inicialmente ele rejeita aquela mulher. E ele faz aquilo por dois propósitos: para chamar a atenção para a sua graça e para aquilo que o Evangelho prometeu por meio de Abraão, porque através das suas famílias, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o Senhor diz que aquela mulher demonstrava uma fé que em Israel não existia. É Deus que coloca a fé no coração dos homens. Mas veja Mateus capítulo 10, verso 6, quando ele diz assim, quando o Senhor Jesus envia os seus discípulos, ele diz assim: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, para quem o Senhor Jesus está falando aqui? Para o povo da aliança, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E lá em João capítulo 1, verso 11, ele diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todas as crianças fazem parte do reino de Deus? Não. Fazem parte do reino de Deus aqueles que são alcançados pela graça de Deus. E com relação aos infantes, aqueles que são filhos dos que têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Outro argumento que falam em relação a esse texto, diz assim, porque muitos usam para o batismo de crianças, né? E ele diz: esse texto não fala de batismo. Realmente, esse texto não fala de batismo de criança. É verdade, ele não está se referindo ao sacramento do batismo, mas é uma conclusão lógica que se retira do texto. Randy Booth, em seu livro A Participação das Crianças no Culto Solene, faz a seguinte observação: nós precisamos entender de forma clara que todas as promessas de Deus com relação ao pacto pertencem a ti e a teus filhos. Os filhos da aliança são membros da comunidade da aliança e têm direito a seus benefícios. Assim como a circuncisão era um benefício dos judeus, muita sobre todos os aspectos, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 3, verso 2, assim também aqueles que receberam os privilégios do pacto, receberam o sinal do pacto e o selo do batismo, têm todos os privilégios do pacto. Paulo especialmente aponta para o fato de que o principal privilégio deles é que a eles foram dados os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus é dada a todos os membros da comunidade do pacto, incluindo as crianças pequenas. Se no Antigo Testamento as crianças faziam parte do pacto por meio da circuncisão, porque na nova dispensação eles seriam incluídos de terem um sinal e um selo sobre si, uma vez que Deus mesmo diz que deles é o reino de Deus. Diz que a promessa de salvação e do sinal e selo do Espírito Santo
como promessa, pertencem também aos nossos filhos. Como diz Atos capítulo 2, verso 39. Esse texto não fala de batismo, mas ele é fundamento para que os nossos filhos sejam trazidos e batizados na igreja. Porque deles também é o reino de Deus. Uma outra coisa que nós gostaríamos de falar aqui, nesse aspecto de sanando erros, nós temos visto atualmente, em muitas igrejas, crianças que vão à frente para que o pastor fale a elas, dando um resumo do sermão na linguagem da criança. Com todo respeito, e meu respeito tem que ser maior a Cristo e a sua palavra, eu acho isso um modismo desnecessário. O princípio regulador do culto não prevê esse tipo de coisa. Isso nunca aconteceu de forma alguma em nenhum culto prescrito da Escritura, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Se você quer falar diretamente às crianças, não precisa mandar que elas venham ao púlpito, sentarem-se no chão, com o pastor e falar somente a elas como se não fossem parte da congregação. E muitas vezes a reverência no culto, a ordem do culto, vai para o espaço por causa disso. Eu tenho visto isso é muito comum lá fora, em algumas igrejas, e tenho visto isso aqui no Brasil. Eu me lembro daquele livro que MacArthur escreveu, Com Vergonha do Evangelho. O tema do livro é: os homens têm vergonha do Evangelho e por isso querem apresentar alguma coisa que chame a atenção do homem pecador. Porque o Evangelho, a forma de igreja, o culto, isso é muito desmotivante para o homem que vive no mundo em pecado. E ele precisa ser, a sua extensão precisa ser chamada com alguma coisa que nós façamos para tornar o culto mais aprazível. E mais uma vez, nós vemos aí o orgulho, a jactância do homem, a soberba do homem, em não submeter a autoridade, inerrância e suficiência das Escrituras. E no caso de culto infantil, é o mesmo princípio. O princípio regulador do culto não é visto no princípio regulador do culto, nem no Velho nem no Novo Testamento, algo semelhante. Isso torna esse tipo de comportamento totalmente reprovável. Totalmente reprovável. Não existe culto infantil na Escritura. Um ajuntamento que seja reservado às crianças, ou melhor, que exclua essas crianças da comunhão do corpo de Cristo em assembleia solene, em adoração. Não existe um corpo de, vamos dizer, usar essa linguagem, liturgia, ou seja, de serviço cultico a Deus, que seja oferecido às crianças diferente. Uma palavra diferente. Um ministro diferente daquilo que é estabelecido na sua palavra. Isso bem parece aquilo que Jesus repreendeu quando Pedro disse: arreda Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as dos homens. Como um texto simples e pequeno, pode dar, melhor dizendo, para nós, tantas informações e que mostram como nós estamos distantes da palavra do Senhor. Precisamos voltar às fontes, à Escritura Sagrada, para que possamos ter um culto que seja agradável ao Senhor.
aquele que Ele estabeleceu, conforme a sua sabedoria, simplicidade e humildade. Onde a ordem, o respeito e a reverência ao Senhor estarão sempre presentes na vida da sua igreja, por meio do culto público, da nossa adoração. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela instrução da Tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos dando sobriedade para tudo aquilo que fazemos, ó Pai, para o Senhor. Buscando no Senhor, na Sua palavra, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe foi ordenado, nos foi ordenado. Para que possamos gozar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, por meio dessa atividade, que é o culto regular, o culto público, na vida do seu povo. Senhor, tem misericórdia de nós. Olha a situação do nosso país, a situação política, porque o que está por trás é uma ideologia satânica, humana, animal e demoníaca. Preserva o teu povo, Pai. Estabelece, Senhor, a justiça e o juízo, porque nós também, como igreja, somos influenciados por essas coisas. E esses comportamentos que nós temos, ó Pai, é fruto dessa ideologia, Senhor Deus, desse mundo. Que o Senhor esteja nos dando graça, Pai, para que, ao ver todos caminhando numa direção, saibamos que nós estamos em caminhos firmes e retos, aqueles que o Senhor mesmo preparou para que andássemos neles. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.